Salve, salve, torcida botafoguense! Chegando aqui para mais um vídeo no 90 Minutos de Belo para falar da decisão, do Campeonato Paraibano. Neste domingo no Almeidão, Botafogo 1, Souza 1. O Dino havia vencido no Marizão e no placar agregado, venceu o Botafogo por 2-1 e foi bicampeão estadual mais uma vez no Almeidão. E o Botafogo segue aí com o seu jejum sem títulos, que dura desde 2019, muito tempo já. Hoje o Botafogo vive mais de passado do que de presente e hoje foi mais um dia para o torcedor ficar frustrado, com raiva, enfim. Ainda mais pelo roteiro do jogo, Bom, falar do jogo, Vamos começar do começo, começando pela escalação. Escalação que eu acho que fez sentido, tá? Na escalação do Bussi. A gente teve duas mudanças em relação ao último jogo. A primeira delas na lateral direita, com Lucas Lopes entrando no lugar do Eric, que é até das trocas é até a mais questionável, mas eu até gostei do Lucas Lopes no primeiro tempo. Eu achei que ele participou bem ali do setor ofensivo, O Botafogo até criou muito ali pelo lado dele. Ele conseguiu dar um drible ali numa jogada, foi muito bem. Eu gostei e eu acho que fez sentido. O Eric é um jogador que ainda oscila demais, Um jogador que ainda é jovem e talvez pudesse sentir, o peso aí dessa decisão, dessa final. Então, acho que não foi absurda, tá? A escolha pelo Lucas Lopes. E a outra alteração, que era a saída do Gustavo Ramos, Eu acho que essa aí demorou para acontecer, já deveria ter acontecido há vários jogos. E aí o Rafinha entrou, que também é um jogador que eu não morro de amores, tá? Mas é um jogador que ele tem algo que o Gustavo Ramos não tem, que é um jogador que se movimenta mais, ele participa mais do jogo, enfim, até erra muito, mas também porque participa mais, O Gustavo Ramos é um jogador que muitas vezes é nulo, Ele não consegue fazer nada, basicamente. E o Rafinha tem, além de ser mais participativo, ele tem uma movimentação muito interessante, É um jogador que muitas vezes ali consegue fazer um falso 9, fica ali na área, se projeta na área. Muitas vezes, por exemplo, no primeiro tempo o Dourado caiu mais pelos lados, enquanto o Rafinha infiltrava ali na área adversária. Então o Botafogo ele consegue ter uma movimentação melhor, Conseguiu ter uma movimentação melhor com o Rafinha, até chamando mais a defesa adversária, confundindo mais a defesa adversária, E quando ele saiu no intervalo, que eu não sei se foi uma questão física, Até porque ele vinha de lesão, até imagino que fosse isso, Um jogador que talvez não conseguisse ter condições de jogar mais tempo. O Botafogo perdeu muito, Porque entrou o Riquelmo, que é um jogador até que eu pedia no time, Queria vê-lo mais em campo, mas fato é que jogou muito mal, Entrou muito mal, muito mal. Teve um lance ali que o Botafogo, os jogadores pediram pênalti, que eu não vi ainda, eu não vi o lance no vídeo, Só vi na hora no estádio. Então, não sei se foi pênalti, mas até imagino que não tenha sido, enfim. Tinha VAR também, Então, enfim, acho que se fosse um lance duvidoso, pelo menos o VAR iria chamar. Então me pareceu mesmo que ele se jogou ali, Um lance que, pelo menos de onde eu vi, ali da arquibancada, parecia que ele poderia dar prosseguimento, Não precisava cair. Então, um jogador que, além de mal tecnicamente, mal cognitivamente, Não conseguiu nem raciocinar ali o que era melhor para a jogada. E aí o Botafogo fez um bom primeiro tempo, tá? Só voltando ao primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito bom. Na verdade, foi o único tempo dos 4 da final que o Botafogo jogou bola. O Botafogo não jogou nada nos dois tempos em Souza. E no segundo tempo de hoje também inexistiu, O Botafogo que no primeiro tempo se impôs, precisava do resultado, ficou com a bola, criou chances, eu me lembro ali de pelo menos, além do gol, do Guilherme Santos, a gente teve
uma jogada do Rafinha, né? Que ele foi uma tabelinha ali com o Lucas Lopes, né? Que devolveu para ele cruzou ali, a bola passou por todo mundo, ali pela extensão, né? Da pequena área, ninguém conseguiu botar o pé para empurrar para o fundo das redes. Teve mais duas, né? Com o Rodrigo Alves. Uma que ele tentou dar um chapéu no goleiro, eu não entendi o que ele quis fazer até agora, né? Ali foi mal no lance, e depois uma que ele chutou no goleiro, né? O Bruno Fus foi bem, fechou o ângulo, mas também poderia ter finalizado melhor o Rodrigo Alves, que inclusive foi mal no jogo, né? Perdeu o gol e no segundo tempo foi péssimo, tanto que foi substituído. E aí o Botafogo voltou para o intervalo, né? Voltou do intervalo, fez um bom primeiro tempo satisfatório, poderia até já ter tirado os 2 gols de desvantagem, poderia ter ido para o intervalo com 2-0, mas conseguiu já tirar um, tudo bem, enfim. Eu acho que todo mundo esperava que o Botafogo voltasse com o mesmo ímpeto, né, para o segundo tempo. Só que o Botafogo voltou um time lento, um time nervoso, que para mim não fez sentido. Os jogadores, o Botafogo desde o início do segundo tempo estava um time nervoso, né? Tanto que o goleiro reserva, né, o Michael, ele em vários momentos ele saía do banco e olhava para os companheiros, gritava e pedia calma. Porque o Botafogo, enfim, não conseguia entender. Assim, eu até entenderia se o Botafogo ficasse nervoso no primeiro tempo, né? Ali começasse o jogo nervoso e fosse se acertando durante a parte. Mas o Botafogo fez um bom primeiro tempo, era para voltar confiante ali para o segundo tempo, para buscar o segundo gol. E não, os jogadores voltaram muito mal, né? Voltaram muito mal. Eu acho que a saída do Rafinha influenciou, tá? Porque, como eu disse, o Rafinha tem uma movimentação que ele dá mais trabalho para a defesa adversária, né? Ele é um jogador que tem uma movimentação interessante ali no último terço, então ele às vezes confunde ali o marcador, né? E, por exemplo, o Riquelme é muito mais ali jogador de ponta, né? Aquele ponta clássico ali que busca um contra um. E aí fica mais fácil ali a marcação adversária, né? Fica mais previsível. Então eu acho que isso justifica um pouco a queda de rendimento, mas não só isso, né? Assim, o Botafogo não teve saídas, né? O Botafogo não teve variação de jogadas. O Souza marcou bem no segundo tempo e o Botafogo não conseguiu criar alternativas. O Bussi não conseguiu criar alternativas. O Botafogo não teve o banco ali para ajudar, né? Os jogadores do banco pioravam o time, né? O Souza ganhou com um gol de um jogador que saiu do banco, né? E o Botafogo usou o banco e nenhum jogador melhorou o time, né? Nenhum jogador que entrou melhorou o time. E aí também discordo de algumas alterações do Bussi, por exemplo. Tudo bem que hoje ele não tinha meio campista, né, para colocar. Inclusive, o Botafogo, na semana da final, se desfazer do Bruno Leite, eu achei um erro, tá? Porque o Bruno Leite, por exemplo, foi o cara que fez o gol na final do ano passado, né? E é um jogador que, apesar de não conseguir, né, ter um bom desempenho esse ano, mas é um jogador experiente, já viveu a final do ano passado, já era um jogador que ia sentir muito menos a pressão do que vários jogadores desse ano. E você não ter esse jogador ali no elenco, ou para entrar no jogo, eu achei que foi um erro, tá? Um erro de planejamento, assim. Era para ter segurado o cara até a final. Se não vai ficar com o cara, e depois resolve depois da final. Mas acho que era um jogador que podia ter sido útil hoje, tá? Porque o Botafogo não tinha meio campista no banco, nem o Falcão estava à disposição. Então, o Botafogo, o Bussi trocou posição por posição, né? Trocou um ponta por um ponta, um lateral por um lateral, um volante por um volante. Foi o 6 por meia dúzia, e quem entrou não entrou bem, e aí o Botafogo não conseguiu jogar no segundo tempo, né? Não teve variação tática, quem entrou não conseguiu melhorar a performance de quem estava, e o Botafogo inexistiu, né? O fato é que o Botafogo inexistiu no segundo tempo. O Souza, um time muito maduro, muito consciente, tomou um gol ali no primeiro tempo, poderia ter se desesperado, poderia ter, enfim, murchado ali para a final, né? Mas não, tomou o gol, seguiu o jogo, até em determinados momentos satisfeito com 1-0, para o Souza levar para os pênaltis não seria nenhum problema. E aí aproveitou um erro do Botafogo, né? Um erro ali
Um erro geral, né? Acho que é um erro de marcação, um erro para mim do Wallace, né? Que para mim estava mal no lance. Eu acho que ele estava muito na linha do gol, né? Ele poderia estar mais adiantado. Ele estava muito para o lado direito, né? Dando todo o lado esquerdo para o jogador finalizar. O Lomar foi muito mal no lance também. Enfim, teve um jogador também que não conseguiu fazer o corte, que eu não lembro quem era, não consegui identificar. Muitos torcedores reclamam de um possível pênalti do Dourado, né, ali. O Botafogo também reclamou muito. Um pênalti em cima do Dourado. Mas, cara, eu não sei, tá? O jogador do Souza, ele faz o corte na bola. Quando é por baixo, é na bola. Só que tem um braço em cima do Dourado. Mas o Dourado também vem caindo, né? O Dourado vai ali pro lance meio caindo também, enfim. Enfim, não consigo dizer que é um erro crasso, assim, que o Botafogo foi garfado, enfim. Eu tenho dúvidas, para mim é um lance bem discutível, né? E eu também só vi uma vez, ali um torcedor publicou em um dos grupos de torcida, um frame do lance ali. Pra mim ali é discutível, tá? Não acho que... Não gostei da arbitragem, tá? Do Thiago Gonçalves, é isso? Não lembro. O árbitro de hoje. O paulista lá. Não gostei. Muita faltinha, né? Parava muito o jogo. Enfim, achei... Eu, no geral, não gostei muito não, viu? Da atuação. Mas eu acho que ele não errou em lances capitais, tá? Então acho que não dá pra colocar na conta do árbitro o Botafogo ser vice-campeão. Um time que jogou bem um tempo em 4 da final, não dá pra colocar a culpa no árbitro, né? Assim, um time que faz o primeiro tempo que fez e não volta para campo no segundo tempo, não tem como botar culpa em arbitragem nenhuma. Assim. O Botafogo perdeu para o Souza, né, que foi, como eu disse, maduro, eficiente, tranquilo, soube jogar a final, soube sofrer, soube aproveitar o erro adversário, soube usar o banco, né, o banco resolveu, né, teve isso. Fez o resultado dentro de casa, buscou o gol, né, e o Botafogo foi mal, né. O Botafogo foi mal no segundo tempo, foi mal na ida e agora fica com vice-campeonato, mais uma frustração, né? Hoje recorde de público, eu acho que o Botafogo não tinha um público desse desde a final da Copa do Nordeste 2019, né? Eu acho que o público de hoje é um público aí que não se vê há muito tempo, né? Eu até lembro 15 mil em algum outros jogos, mais 18 mil, não lembro. E até curioso, né? Dizem que o Almeidão cabe 40 mil. Se tinha 18 mil hoje, como cabem mais 20 mil? Vamos botar nem 40, vamos botar 35. Como cabem mais 18 mil torcedores no Almeidão, hein? Enfim, alguma coisa está errada. Ou a capacidade do Almeidão não é a dita, ou hoje tinha muito mais gente do que foi divulgado. Uma das duas. Mas enfim, voltando para o saldo aí do Botafogo no Campeonato Paraibano, conseguiu a vaga na Copa do Brasil, né? Pelo menos isso. Né? É algo que é muito importante, inclusive a premiação do Campeonato Paraibano é a vaga nas competições, né? Aparentemente não tem vaga direta para a fase de grupos da Copa do Nordeste, que também é importante, não vai ter que disputar a pré-copa, né, com o vice-campeonato, mas tem a vaga na Copa do Brasil, importante. E vamos ser sinceros, né? Se não fosse a chegada da SAF, eu acho que o Botafogo sequer teria chegado na final. Né? Porque os jogadores que foram contratados foram importantes na semifinal, né? Contra o 13. E até antes, né? Em jogos antes da primeira fase. Então, se a SAF não tivesse chegado agora, né, no Campeonato Paraibano ali, do meio da primeira fase em diante, eu acho que a gente não teria nem chegado à final. Assim. Se com esse time foi isso, com os reforços, imagina com que começou, né? Que era um time super, super limitadíssimo. Então acho que fazendo uma avaliação já da SAF, né, dessa reta final, acho que é positiva por isso, melhorou o time, não foi suficiente, que aí eu acho que é muito, muito na conta também do Bussi, tá? Eu acho que o Bussi foi mal dessa reta decisiva. O Botafogo já havia ido mal contra o 13 na volta, né? Foi mal nas finais contra o Souza. O Bussi não mexeu bem, não teve variação tática durante as partidas. O Botafogo sequer conseguiu fazer o abafa, né? Uma pressão ali de cruzar na área para o centroavante, nem isso o Botafogo conseguiu fazer. Então,
o Bussi chega já com muita desconfiança, né? O Botafogo vai chegar para a Série C em termos de elenco com mais dúvidas do que certezas, né? Até vou fazer um vídeo durante a semana para destrinchar um pouco mais disso, mas chega também com um técnico que até acho que deve continuar, né? Pelo perfil da SAF, não sei se vai haver mudança, mas fato é que nesse momento decisivo do Campeonato Paraibano, o Bussi foi mal, mexeu no time, o time sempre piorou e não teve soluções para destravar o jogo contra o Souza lá na ida, não teve soluções para acordar o time hoje, né, quando o time não entrou em campo no segundo tempo, então também está muito na conta do Bussi esse vice-campeonato, tá? Tanto para o bem como para o mal, né? Ter perdido para o Souza aí o título. E positivo também é a SAF ter falado, né, após a perda do título. Eu acho isso importante. Normalmente, quando o Botafogo perdia título, ninguém falava, né? Assim, o Botafogo não dava entrevista, ignorava seu torcedor. Pelo menos isso mudou, né? A gente viu lá, viu um vídeo do Felipe, né, lá do Loki Agora, fez um vídeo lá agradecendo a torcida. O Galo deu coletiva, enfim, é isso, tem que ser isso, tem que falar mesmo que seja para dizer o óbvio e mesmo que seja para dizer algo que não vá exatamente melhorar o ânimo do torcedor, mas é preciso aparecer. Então acho que é um profissionalismo que é importante, tá? O título não veio, mas o Botafogo vem de melhorias aí em outros setores. Claro, só 2 meses, né, de SAF, temos que ter mais paciência, temos que cobrar também os erros, né? Temos que apontar e cobrar, a torcida tem que cobrar, mas repito, sem a SAF eu acho que a gente nem na final estaria esse ano pelo time que foi montado e pelo andar da carruagem que o Botafogo estava antes da efetivação da SAF no Campeonato Paraibano. Mas é isso, tem muita coisa ainda na temporada, né? Tem terceira fase da Copa do Brasil, tem Série C, mas claro, essa semana, início da semana, o torcedor vai ficar aí de cabeça quente, né? Cabeça inchada, porque perder 2 anos seguidos uma final de Campeonato Paraibano, seja para o Souza, seja para 13, para Campinense, qualquer time, é algo que não dá para aceitar. Né? Um time como o Botafogo, o maior campeão do estado, não pode perder 2 títulos seguidos dentro de casa para um time de divisão inferior, né, com um orçamento muito inferior, mas que tem continuidade. Né? É um trabalho aí do Aldeone que vem de anos, né? Enfim, o cara sabe montar time. E o Souza jogou muito tranquilo afinal, né? O Souza já tinha vaga na Copa do Brasil, já tinha vaga na Série D, era o que interessava para eles. Então os caras jogam a final desfrutando, né? É muito claro isso, né? O Souza desfruta a final, joga sem nenhum peso, enquanto o Botafogo joga com um peso enorme de ser o maior time, de não conseguir ganhar título, estádio lotado, dá uma resposta para essa galera. E os jogadores também sentiram muito isso, né? Ficou muito claro no segundo tempo, os jogadores sentiram muito a pressão. Depois que tomou o gol, o Botafogo morreu de vez. O Souza até controlou de forma tranquila, né, a vantagem. E merecidamente foi campeão, porque foi o time que na ida foi o único que quis jogar. E nesse, sabendo da sua limitação, sabendo que o Botafogo em casa é melhor, soube sofrer, soube aproveitar o erro do adversário, soube aproveitar e levantou seu título de forma merecida. E o Botafogo agora tem que fazer uma avaliação importante sobre o seu elenco, tá? Já disse aqui, vou fazer um vídeo, mas é muita dúvida para a Série C. Vou só elencar alguns aqui. O Wallace, não sei se dá para ser goleiro de Série C. Essa dupla de zaga com o Renier e o Endelomar, não sei se dá, sobretudo o Renier. Os laterais, torcer muito para o Sid Clay conseguir jogar 90 minutos e se recuperar, e o Diego Ferreira também voltar ao time titular, porque com os laterais que tem hoje também não vai conseguir muita coisa. Aí os volantes é até o setor ali mais ok do time, mas não tem meia, não dá para o Guilherme Santos jogar de meia na Série C, não vai funcionar. Você vai perder uma opção boa no lado do campo, né, na ponta, e não vai ter um meia que consiga entregar o que você precisa.
E muitos jogadores contratados aí que a gente tinha expectativa. O Rodrigo Alves começou bem, mas foi mal nesses últimos jogos. Riquelmo ficou muito claro porque ele estava jogando num time sem divisão lá do futebol goiano, né? Porque foi mal no Confiança e era a oportunidade dele aqui no Botafogo melhorar o seu futebol. Não me parece que vai conseguir, né? Então, o Botafogo precisa se mexer, né? Precisa se mexer, precisa reavaliar muita coisa se quer de fato é, jogar a Série C para subir, tá? Se a prioridade 1 da SAF é subir, vai ter que investir em nomes, vai ter que contratar e vai ter que avaliar o Bussi de uma maneira muito fria, tá? Eu sei que ele é amigo dos caras lá, do Franzato e tal, mas acho que o Bussi tem muitas coisas pra gente questionar, tá? Do trabalho dele nesse início aqui, nos seus 4 primeiros meses no Botafogo. Bom, então é isso. Volto durante a semana aí para projetar mais coisas, projetar a Série C e projetar aí mudanças, mas é isso, né? Achei que ia ser o vídeo mais curto de todos, mas ficou o mais longo de todos. Mas é isso, valeu. Gostou daquele joinha? Se inscreve no canal. Boa semana para vocês e tamo junto.